Muito boa tarde, Joana Parras, jurista da DECO Ribatejo e Oeste. Hoje a questão é uma polémica que está a haver no cartaz, no Conselho do Cartaz. Tem havido uma grande contestação a um enorme aumento das faturas do gás natural, em que os consumidores são confrontados com o pagamento da taxa de ocupação do solo, que é um valor, chega a ser 3 e 4 vezes superior ao valor do gás que estão a pagar. A DECO Ribatejo Oeste tem recebido muitas reclamações? Olá, muito boa tarde a todos. Sim, realmente, portanto, a DECO tem recebido reclamações, portanto, dos municípios do Cartaxo, que estão agora a ser confrontados, portanto, com faturas com valores bastante elevados. Portanto, esse agravamento do valor da fatura deve-se então ao facto de agora estar a ser exigido, portanto, esta taxa de ocupação de subsolo e são valores que efetivamente, portanto, são elevados e, portanto, que vêm aqui a crescer bastante o valor final a pagar na fatura do gás, sim. Qual tem sido a intervenção da DECO neste processo? Bom, é claro que a DECO, portanto, quando tomou conhecimento desta situação, a DECO, portanto, veio logo aqui manifestar a sua preocupação, não é? Relativamente a este agravamento, portanto, do valor das faturas, uma vez que é aqui o consumidor final que está a suportar este custo. Principalmente também porque atendendo ao contexto pandémico que estamos a viver e ao impacto que tal aumento pode ter junto aos consumidores, especialmente neste período de crise social e económica que vivemos. Portanto, nós, DECO, portanto, acompanhamos desde logo a situação. Estamos então a receber as reclamações, a encaminhar as reclamações para as entidades competentes, nomeadamente estamos a fazer a remessa para a ERSE, que é a entidade reguladora dos serviços energéticos. Também já, portanto, encaminhámos as mesmas para a Tagus Gás, assim como para a Câmara Municipal do Cartaxo, a pedir então esclarecimentos da situação. Podemos aqui adiantar que já houve reunião, portanto, DECO, município do Cartaxo, já conseguimos, portanto, reunir com o Executivo portanto, aquilo que queremos deixar aqui é que estamos efetivamente a acompanhar a situação e neste momento encontramos-nos a aguardar, portanto, que se possa chegar aqui a um acordo, não é? Para que seja, obviamente, aqui encontrada uma solução o mais favorável possível aos consumidores e tentar minimizar um bocadinho este impacto económico que estas faturas possam trazer neste momento que estamos a atravessar tão difícil. Portanto, quanto eu consegui perceber, a Câmara Municipal do Cartaxo decidiu aplicar esta taxa de ocupação do solo em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2020, após 4 anos em que tinha concedido essa isenção. E o que acontece agora é que a empresa está a repercutir os 4 anos de uma só vez, tem de pagar este valor todo. A Câmara é livre de aplicar ou não esta taxa, atendendo a que a Câmara do Cartaxo também é uma das mais endividadas do país e está a beneficiar de um resgate do FAM. A Câmara pode isentar esta taxa? Sim, pronto. Aqui convém então explicar um bocadinho, portanto, a origem, digamos assim, desta taxa, desta TOS, não é? Da taxa de ocupação do subsolo. Esta taxa é uma taxa que é devida aos municípios por lei e regulamento municipal, em contrapartida pela utilização do subsolo, que é considerado um bem do domínio público municipal. A utilização do subsolo é necessária, claro, para a distribuição do gás natural aos clientes que estão ligados à rede de serviço público. Esta foi uma taxa que foi criada em 2006, que autorizava então os municípios a cobrar às distribuidoras de gás natural pela utilização e aproveitamento de bens do domínio público e privado municipal, como é o caso das redes de gás no subsolo. Em 2008, depois, o mesmo governo, criador desta taxa, permitiu
a possibilidade de transferir estes custos para os consumidores. Portanto, as Assembleias Municipais são aqui as responsáveis pela aprovação da TOS, sob proposta das câmaras municipais, que depois aprovam a referida taxa e o respectivo valor por regulamento. Acontece que no orçamento do Estado para 2017 ficou prevista aqui a eliminação da taxa de ocupação do subsolo associada à fatura do gás natural. Impunha-se assim que fossem os operadores das infraestruturas a pagar a TOS às autarquias. Acontece que a verdade é que, desde que entrou em vigor a Lei do Orçamento de Estado de 2017, esta medida não foi aplicada, ainda não foi aplicada. Até agora, os operadores continuam a poder cobrar a taxa aos consumidores. Portanto, em bom rigor, legalmente podem fazê-lo. Esta taxa lá está, é devida aos municípios pela utilização, portanto, do subsolo, e são os distribuidores do gás que terão que pagar essa taxa aos municípios. E, portanto, por lei, por regulamento municipal, as câmaras podem efetivamente aplicar ou isentar, portanto, a taxa. Neste caso aqui, a Câmara do Cartaz seria livre de isentar a taxa, uma vez que está submetida a obrigações por estar a beneficiar de um resgate financeiro? Bom, é claro que nós aqui, aquilo que podemos dizer, não é? Não conhecendo, obviamente, todos os contornos, não é? Não podemos também aqui dar uma resposta concreta a essa situação. Pronto, aquilo que podemos dizer é efetivamente que os municípios podem aplicar, portanto, ou podem exigir a taxa de ocupação de subsolo. Tanto podem exigir como podem isentá-la, pronto. Mas seriam os operadores que, segundo essa lei do Orçamento de Estado de 2017, a taxa devia ser paga pelos operadores, não pelos consumidores, não é? Exatamente. Não é? O que acontece é que, infelizmente, portanto, estas alterações que ficaram previstas na lei do Orçamento de Estado de 2017 estão congeladas, portanto, não avançaram. Ou seja, neste caso, hoje em dia, não é? Cada município é livre de cobrar ou não a TOS e tem autonomia para fixar o seu valor. Por isso mesmo é que esta taxa tem também um peso muito variável na fatura consoante o município onde nós residimos. Portanto, o ideal aqui, não é, e que viria aqui resolver esta situação, era que realmente estas alterações que ficaram previstas em 2017 pudessem avançar, não é? E pudessem então vir aqui, lá está, proibir que as distribuidoras de gás fizessem repercutir estes valores nas faturas do gás, que é o consumidor final que acaba por suportar esse custo, não é? Mas o que é certo é que à data de hoje, portanto, isso ainda não se verifica. E, portanto, aquilo que está a acontecer e que pode efetivamente acontecer é cada município é, portanto, livre de poder cobrar ou não a taxa e tem autonomia também para fixar o seu valor. Eu estive a ver o site da ERSE, que tem lá um quadro comparativo com os valores, e o Cartaxo surge acima de qualquer outro município com um valor absolutamente exagerado. Tanto quanto para aquilo que eu me percebo também, a empresa Tagus Gás está a repercutir o valor dos 4 anos em que não pagou, está a repercutir todo o valor agora em apenas um ano, numa fatura. Isso pode ser feito, eles não deveriam, a empresa não devia ser obrigada a diluir esse valor, ainda que não o devesse fazer, não é? Uma vez que a lei, que não está ainda a ser aplicada, não o permite. Mas a empresa não deveria diluir esse valor, por exemplo, por 4 anos, um ano a diluir por 4, por exemplo? Sim, portanto, é essa a preocupação da DECO, ou seja, uma vez que, portanto, a lei, não é, ou estas alterações que foram propostas não avançaram ainda, e que, efetivamente, neste momento é possível haver esta cobrança da TOS, a nossa preocupação é nesse sentido, portanto, já que
é possível a cobrança, já que quanto a isso nós neste momento não conseguimos fazer nada para já, não é? Portanto, seria aqui importante tentar de alguma forma minimizar o impacto económico que isto possa trazer aos consumidores, atendendo, lá está, a este período de crise social e económica que estamos todos a viver e que muitas famílias estão a ser afetadas por isso mesmo, portanto, com perda de rendimentos, com desemprego, com layoff, e que neste momento se encontram com rendimentos muito mais baixos, não é? E com alguma dificuldade em cumprir com os seus pagamentos. Portanto, aqui a nossa preocupação vai nesse sentido, portanto, é tentar ver a possibilidade de se poder chegar aqui a um acordo com vista a que possa, obviamente, ser diluído este valor por muito mais tempo, não é? Com um prazo mais alargado, por muito mais meses, em vez de ser só pago durante um ano, ser pago durante aqui mais anos. Portanto, para que, obviamente, possa vir trazer aqui uma digamos assim, para que os consumidores possam conseguir pagar as suas faturas e não terem aqui valores tão elevados só referente a esta taxa, porque efetivamente, pronto, a taxa, como disse, do cartaz é realmente de uma das mais elevadas e que isso também seria aqui importante poder-se rever, portanto, o valor da mesma para valores mais baixos, para que também, de futuro, caso a taxa continue a poder ser aplicada, para que de futuro também possa ser um valor que as famílias consigam efetivamente pagar e cumprir, atendendo a que depois na fatura têm todos os outros custos que estão imputados na mesma, como o consumo, como outros impostos, portanto, tudo isso seria importante tentar-se chegar aqui a um acordo nesse sentido. Eu vi uma fatura de um consumidor que nos fez chegar a reclamação, em que o valor do gás a pagar era cerca de 23 euros e as taxas 80 euros, das quais a taxa de ocupação do solo era 60 euros. Portanto, aquilo que antes era pagava-se 30 euros, agora estão-se a pagar 80 euros por mês, sim. não é? Sim, temos também tido conhecimento, sim, de valores bastante elevados e preocupa-nos também aquelas situações em que são famílias mais carenciadas que até beneficiam da tarifa social por isso mesmo, não é? Porque são mais vulneráveis economicamente e, portanto, que têm aqui valores bastante elevados de TOS para pagar na fatura. Pronto, aquilo que podemos deixar aqui é que realmente, caso os consumidores, portanto, sintam essa dificuldade e tenham alguma dificuldade em conseguir cumprir com os seus pagamentos ou estejam numa situação, portanto, de desemprego, pronto, façam-nos chegar então as suas reclamações, a sua situação. Nós, como disse, estamos a acompanhar esta situação, estamos em contacto com as entidades que são intervenientes aqui nesta situação, para tentarmos de alguma forma aqui também poder ajudar e tentar resolver da melhor forma. Podemos também dizer que para essas situações em que os consumidores beneficiem desses apoios sociais, que a própria Câmara também tem disponibilizado esse apoio através dos serviços de ação social, em que os consumidores podem também dirigir-se aos serviços de ação social e pedir esse apoio junto do município. Portanto, é importante que se faça chegar, portanto, esses pedidos, que nos façam chegar também a nós, para que nós possamos também aqui ter base, não é? Para podermos ajudar aqui a resolver da melhor forma a situação e estabelecer contacto com as entidades nesse sentido. Muito obrigado, Joana. Obrigada. Boa tarde.